Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Vamos partilhar as alegrias da nossa missão, vamos partilhar as alegrias da nossa fé, do nosso caminho na direção da plenitude do reino. Estamos chegando ao final do ano litúrgico. Vamos celebrar neste domingo a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É a última celebração dominical neste ano litúrgico. O domingo seguinte já será o primeiro domingo do Advento, começando assim, portanto, um novo ano litúrgico. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos penetrar o mistério da palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras e perceber e entender e saborear a boca de Deus que pronuncia na nossa direção palavras benditas, palavras de salvação, palavras de verdade. E é por isso que nós nos alegramos e, bebendo da fonte, saciamos a nossa sede de Deus, a nossa sede de verdade, a nossa sede de horizonte. Se você tem aí por perto, então, a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de João. João, capítulo 18, versículos 33 ao 37. Pilatos chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Porventura eu sou judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no quarto evangelho, já naquele momento em que Jesus, condenado, entregue, se apresenta à autoridade que poderia levá-lo à cruz. Jesus está diante de Pilatos e aqui há um diálogo, mas um diálogo que desconcerta Pilatos. É assim, nesse processo da condenação de Jesus no quarto evangelho. É Jesus quem conduz o processo. Jesus tem consciência do seu lugar, da sua missão, toma a sua cruz. No quarto evangelho não há a ajuda de Simão Cirineu. Jesus tem consciência de que a cruz é dele, a toma e a leva na direção do Calvário. Então aqui estamos nesse julgamento desconcertante, onde Jesus, dialogando com Pilatos, o faz perceber-se totalmente incapaz de compreender o mistério da sua presença, do seu reino. E aqui, palavras que voltam ao longo desse pequeno texto, são as palavras rei, reino. Reino, rei, meu reino. E é exatamente aqui que nós nos situamos na liturgia deste domingo. É o 34º domingo do tempo comum.
isto é, encerramos aqui, portanto, as 34 semanas do tempo comum e nesta última semana, neste último domingo, se celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E aqui então, nós, no final do ano litúrgico, contemplamos o horizonte no qual estamos e o horizonte para onde caminhamos a fim de alcançar a plenitude. Qual é o horizonte? Qual é o tempo presente que se expande na direção da sua plenitude? A certeza do reino. Estamos já no reino. Jesus, com a sua presença, com a sua palavra, com os seus milagres, com a sua morte e ressurreição, Jesus inaugura o reino, anuncia, convida à conversão, inaugura. Estamos, portanto, já no dinamismo desse reino de Jesus, ou do reino do Pai, que nós pedimos, venha a nós todos os dias quando rezamos a oração do Senhor. Estamos já no tempo do reino. Estamos imersos neste mistério e caminhamos para a plenitude deste mistério, até que chegue o tempo em que não haja mais as contradições entre reino e mundo, mas cheguemos à plenitude do reino. É isto que o Papa Pio XI quis quando instituiu a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Num tempo profundamente marcado por uma mentalidade que nós chamamos de laicismo, isto é, a total ruptura com a transcendência, a plenitude da existência vivida na imanência. O que temos nos basta, o que somos nos basta, o mundo nos basta. É aí, nesse universo laicista, onde se fecham as perspectivas de transcendência, de espiritualidade, de relação com Deus e com o alto, é aí que o Papa Pio XI estabelece então essa solenidade que nos faz crer no senhorio, na soberania de Jesus Cristo. Tudo está remetido a Cristo. Tudo está remetido a Cristo. E isto nós percebemos belamente nos textos da Sagrada Escritura. Pensemos aqui nos escritos de Paulo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Aqui estamos diante de um belo dinamismo da história. A história nasce dele. O ser humano e toda criatura e toda criação nasce dele. Ele, o Verbo, o Cristo, é o ponto de origem, mas também é a meta. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. Tudo está, portanto, submetido ao olhar, à sabedoria, à força, ao poder do Verbo de Deus, que na carne e na história conhecemos na pessoa, na missão, no mistério pascal de Jesus de Nazaré. Por isso, meu irmão, minha irmã, o texto que nós ouvimos nos põe diante exatamente deste reino, do reino de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Não seria entregue se os meus guardas lutassem em meu favor. Mas Jesus decide exatamente o caminho da não violência e mais ainda o caminho da não fuga, podendo fugir do seu mistério ou podendo reagir como Deus para eliminar os inimigos. Jesus opta por ir na direção da sua Páscoa. Páscoa que passa pela cruz e pela morte. E a partir desse mistério, Jesus, portanto, estabelece que toda a criação está, portanto, nesse dinamismo do reino. Tudo está remetido ao reino. Tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que escolhemos, as ações do mundo, das pessoas, tudo está remetido ao reino.
O que fazemos no caminho da história será julgado se isto apressar ou retardar o reino. Tudo o que cada um faz, crendo ou não em Jesus, admitindo ou não a sua soberania, aceitando ou não o seu reinado, tudo na história, cada pessoa, cada sujeito, cada estrutura, toda a história no seu dinamismo, toda a história está colocada diante do reino. Seremos julgados, portanto, por aquilo que fizemos para afirmar o reino e fazê-lo crescer e ganhar visibilidade, ou retardar e destruí-lo. Aqui está, digamos, o horizonte do nosso caminho. É por isso que, olhando para o reino de Jesus, o jeito de Jesus pensar o mundo, o jeito de o Pai pensar o mundo, é aí, meu irmão, minha irmã, que nós tomamos decisões proféticas e corajosas. Dizemos não a isto ou aquilo, porque isto não está em coerência, em comunhão com o reino. Dizemos sim a isto ou aquilo, porque isto está no dinamismo positivo do reino. Somos chamados, então, neste final de semana, a reconhecer a soberania de Jesus. Ele está diante de nós, acima de nós, Ele é a nossa meta, para Ele, para o seu reino e o reino do seu Pai, caminhamos todos. Vamos, portanto, avançando, cada um com a sua liberdade, com a sua consciência, com o seu amor, com a sua missão, cada um tentando viver e concretizar nas opções individuais, também coletivas, possamos concretizar o reino com as suas belezas, com seus valores, com seus horizontes, dizendo sim a tudo que é do reino e dizendo não a tudo que está na contramão do reino e, por isso, na contramão de Deus mesmo. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos finalizando o nosso ano litúrgico. Neste ano litúrgico, lemos São Marcos, o primeiro dos evangelistas, já que o Evangelho de Marcos foi escrito ali pelo ano 70 e foi base para os evangelhos de Mateus e Lucas. Lemos e mergulhamos no mistério deste segundo evangelho da nossa Bíblia e fizemos um caminho com Jesus e conhecemos Jesus no caminho. Neste domingo, então, 34º domingo do tempo comum, onde celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico. Assim, no domingo seguinte, como eu lembrei no primeiro bloco, já vamos começar o nosso novo tempo litúrgico, o nosso novo ano litúrgico e começamos o caminho para a celebração do mistério da encarnação, que então viveremos e vamos saborear no Natal do Senhor. Nesta última semana, nós vamos também pensando as últimas coisas. Ao longo da liturgia diária dessa semana e
da outra semana, até que chegue o primeiro domingo do Advento, nós vamos então ler textos que falam dos apocalipses, isto é, da visão do fim, da visão escatológica, ou seja, daquilo que na ótica da fé nos aguarda ao final, que não é destruição, que não é aniquilamento, mas é plenitude, é consumação, é alcançar a estatura de Deus mesmo, a estatura de Cristo, alcançar o cume daquilo que esperamos, amamos e cremos. Então, neste domingo, estamos celebrando a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, para que aí contemplemos aquele em cujo poder a história está mergulhada e aquele para onde vamos a fim de conhecer a plenitude e sermos semelhantes a Ele, como lembra São João na sua primeira cartinha. Neste último domingo do ano litúrgico, nós também celebramos no Brasil o Dia dos Fiéis Cristãos Leigos e Leigas. E é muito bom nós termos presentes esses irmãos e irmãs que, pela graça batismal, tomaram consciência e conhecimento do mistério de Cristo. E por causa disso, estando no mundo, vão interferir no mundo para que, sendo sal, luz, fermento, possam ajudar o mundo a ir na sua legítima e mais alta vocação, que é ser o lugar onde Deus e os seus, fazendo história, alcançam, portanto, a plenitude de Deus mesmo. Deus faz história conosco para nos levar para Ele, a sua plenitude. Por isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, que neste domingo nós possamos de fato reconhecer o lugar, o papel, a missão indispensável deste número incontável de batizados, batizadas, que tomando consciência da sua fé e tendo bem presente o mistério do reino de Jesus, do reino do Pai, então agem na história. Porque este é o leigo. O leigo não é simplesmente aquele que não foi ordenado para algum ministério na igreja, não é simplesmente aquele que não foi consagrado para um carisma dentro de uma congregação, uma ordem, uma sociedade de vida apostólica. O leigo não é simplesmente aquele que, como no nosso linguajar comum, sabe pouco ou sabe menos. Nada disso. Na ótica da fé, o leigo, a leiga, é aquele que, tendo sido mergulhado no mistério pascal de Cristo, pelo batismo que recebeu, pela crisma que confirmou aquela opção original e no início do caminho, esse cristão leigo, leiga, toma consciência da sua vocação no mundo. Se o reino de Cristo está já na história, misteriosamente presente, crescendo como a semente que cresce plantada no campo, esse reino não vai nascer e crescer pelo seu próprio dinamismo ou só por intervenção de Deus. Deus já apresentou a medida, já apresentou o horizonte, já apresentou os limites do seu reino. Agora cabe a cada discípulo missionário, a cada homem e mulher que, tendo passado pelas águas do batismo e se colocado no caminho de Jesus, cabe a cada um, portanto, dar ao mundo a cara nova, boa, única, santa que ele deve ter, que é ser lugar onde Deus e os seus fazem história. E uma história que vai na direção de Deus mesmo. Daí a importância de nós valorizarmos hoje no meio de nós os muitos leigos e leigas, que estão, sim, nos trabalhos, nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, nos organismos, nas novas comunidades, gente de todas as idades, solteiros e casados, e que estão dando o melhor de si
para que a igreja continue realizando a sua missão de evangelizar, para que o dinamismo da comunidade vá avançando na direção das muitas tarefas que precisam ser realizadas. Mas o leigo, a leiga, não é simplesmente aquele que tem uma tarefa na comunidade, dentro da comunidade, mas é aquele, sobretudo, que age no mundo. É aquele que, saindo da igreja ou saindo de casa, entende que há um testemunho a dar, há um anúncio a fazer, há um profetismo a ser vivido. E assim, nas estruturas do mundo, no trabalho, na política, na escola, no lazer, no cuidado com a natureza, na relação com as pessoas, este batizado, crismado, comungante, este irmão leigo, leiga, entendeu que a fé precisa atingir as estruturas, modificar as estruturas, avançar na direção do reino que precisa crescer e ganhar visibilidade no meio do mundo e da história. Portanto, nós precisamos, irmãos e irmãs, de entender que a presença dos cristãos precisa ser de fato a alma do mundo. De modo que este mundo cheio do Espírito de Cristo, presente nos batizados que estão no caminho do Senhor, esse Espírito ajude-os e a cada um de nós, leigos e leigas, consagrados, ministros ordenados, esse Espírito nos ajude a dar ao mundo a sua direção verdadeira. Precisamos, sobretudo, e isso é muito importante, e temos que avançar como igreja, precisamos formar novas gerações de cristãos leigos e leigas capazes de interferir nos muitos lugares de decisão, nos muitos lugares onde se sonham os sonhos grandes. Precisamos de leigos e leigas conscientes da sua fé na política, na educação, nos lugares onde se decidem os destinos das pessoas. Precisamos de leigos e leigas formados pelo Evangelho, formados pela doutrina social da igreja, formados pelo exemplo e pela imitação de Jesus, leigos e leigas que possam agir com força, com coragem, com profetismo, recusando aquilo que de fato não vem de Deus, não é de Deus e não leva a Deus. Recusando ideologias, posturas, comportamentos que estejam na contramão do Evangelho da vida e da verdade. Precisamos de leigos e leigas que, dentro da comunidade de fé, dentro da família, nos ambientes onde eles estão e trabalham e agem e interagem todos os dias, precisamos de homens e mulheres que aí deem um belo testemunho de que não são deste mundo, de que, sendo de Cristo, pertencendo ao reino de Cristo, querem levar o mundo a Cristo. Estão contra qualquer postura que queira eliminar Deus, qualquer ideologia que queira avançar sem Deus, qualquer suposta pseudo-verdade que quer se impor sobre a verdade que tem Deus como autor. Por isso, Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã, pela sua vinda, pelo seu ministério, você que está aí neste lugar bonito da vocação laical, que entendeu, assume e busca fazer crescer todos os dias a sua fé. Fé em Jesus Cristo, fé no Evangelho, fé no reino, fé em Deus. E por causa disto, interfere para que onde haja as obscuridades do mal, do anti-reino, da morte, ali haja também uma presença fecunda de discípulos missionários de Jesus que aprenderam que a fé determina uma mentalidade que ajuda e obriga a interferir para que o mundo seja do jeito de Deus e não do jeito do mundo ou dos poderosos deste mundo. Venha a nós o vosso reino, é o que rezamos todos os dias.
Obrigado, querido irmão leigo, leiga, pelo seu empenho para que o reino de Jesus cresça e ganhe visibilidade dentro e, sobretudo, fora da igreja da qual participamos. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, estamos vivendo um tempo privilegiado neste caminho no qual nos encontramos. Estamos terminando o ano litúrgico, estamos daqui a pouco começando outro ano litúrgico, estamos também num caminho sinodal, ainda dentro do ano de São José. Mas aqui quero exatamente frisar este belo caminho no qual nos encontramos, um caminho sinodal. Em 2023 vai acontecer o Sínodo dos Bispos, o Papa com bispos, especialistas do mundo todo. O Papa então vai refletir sobre o mistério, a natureza, a missão da Igreja. Mas o Sínodo de 2023 já começou. O Papa quer que nós, desde a base, desde o fiel, desde o pequeno grupo, possam participar deste caminho, a fim de que também, a partir de cada grupo, de cada irmão, de cada irmã que está no caminho de Jesus, também se possa pensar o mistério e a missão da Igreja. Aqui na nossa Diocese de Divinópolis, no final de semana do primeiro domingo do Advento, portanto, no último final de semana do mês de novembro, cada comunidade, cada assembleia litúrgica vai receber o questionário do Sínodo, a fim de que possam levar este questionário para casa, respondê-lo, preferencialmente com mais alguém, quem sabe ali o esposo, a esposa, os filhos, os que moram na sua casa com você, quem sabe o seu grupo de trabalho, o seu grupo de pastoral, o seu grupo de amigos. É importante que haja um pequeno encontro, uma escuta importante e um discernimento acerca das questões colocadas ali. Quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, aqui na nossa diocese, aí na sua diocese, porque também aí haverá esta consulta, haverá essa escuta. Quero convidar você a participar de coração deste momento importante. Assim, depois de ouvidas as pessoas, os grupos, os organismos, as congregações religiosas, os seminaristas, o clero e aqueles todos que queiram responder ao questionário, também aqueles que estão, digamos, fora do nosso universo religioso,
grupos da sociedade que queiram responder algo sobre o que nós queremos saber acerca de nós mesmos. Todos estão convidados. Também os grupos marginalizados, aqueles que historicamente não tiveram ou não têm voz, todos podem participar. Isso será ajuntado numa bela síntese e será entregue, portanto, às instâncias superiores, até que se chegue a um grande e belo instrumento de trabalho que será levado, então, aos que vão participar do Sínodo em 2023. Vamos juntos, rezemos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza, nos dê discernimento e vamos abrir o coração para falar ao Papa sobre a Igreja que nós sentimos e percebemos e, sobretudo, a Igreja que nós imaginamos seja aquela que, pela fé, este tempo precisa conhecer, a fim de que a Igreja responda às demandas deste tempo e seja sinal e sacramento de salvação, a anunciadora do Evangelho que salva e portadora de Jesus Cristo, libertador do ser humano e aquele que nos leva à experiência da plenitude do reino do seu Pai. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.